A doutora Fabiana é professora assistente no Departamento de Médico da Faculdade de Medicina da Universidade de Goiás, é coordenadora do Ambulatório de Espondiloartrites, do Serviço de Reumatologia, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade de Goiás, professora assistente de Reumatologia da Pontifícia Católica de Goiás e é a atual coordenadora da Comissão de Biotecnologia da Sociedade Brasileira de Reumatologia e membro atual da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Também a doutora Fabiana irá nos apresentar as orientações da reumatologia sobre o uso de medicamentos de origem biológica, com uma breve explicação do que são medicamentos de origem biológica. Doutora Fabiana. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, extremamente importante essa discussão entre sociedades, pacientes, extremamente importante. É um tema de alta complexidade, estamos ainda na fase de entendimento de uma série de conceitos e definições que são extremamente importantes para que a gente possa, de fato, caminhar no acesso e na utilização de forma adequada dos imunobiológicos nas nossas indicações. Então, nós vamos tentar explanar um pouquinho sobre as orientações da reumatologia nos imunobiológicos, aí no cenário de acesso e utilização deles. Vou primeiro apresentar meu conflito de interesses, palestrante de alguns laboratórios, advisory board também, e apoio científico. Então, antes de nós falarmos da utilização aí dos imunobiológicos, vamos conversar um pouquinho sobre os biofármacos, né? É extremamente importante a gente se lembrar um pouquinho da história, que foi como o lançamento de um foguete, de um grande foguete, né? Nós que não tínhamos arsenal terapêutico importante, principalmente quando a gente lembra do grupo das espondiloartrites, né? Lembrando que esses biofármacos são medicamentos feitos por engenharia genética, com elementos vivos, como vírus, células, né? E que exigem um alto padrão de qualidade, um preciso conhecimento científico e extensos testes para que a gente possa garantir eficácia, segurança em vários perfis de pacientes. Quando a gente fala de um biofármaco, a gente imagina o tempo que isso leva para ser desenvolvido. São cerca de 10 anos até que se consiga chegar a um medicamento que possa ser comercializado. São testagens de diversas moléculas. E isso acaba tendo um investimento muito alto, de cerca de $1 bilhão e meio de dólares para o desenvolvimento de um medicamento. E é claro que quando a gente fala no investimento de pesquisa e desenvolvimento, lá na cadeia final, isso acaba sendo um valor agregado ao preço do produto. O que aconteceu nessa evolução dos biofármacos? Houve expiração de patentes. Então, com a expiração de patentes, abriu-se uma possibilidade de se desenvolver medicamentos conhecidos como biosimilares. Também são medicamentos extremamente complexos, que também necessitam de um conhecimento científico muito importante, só que o desenvolvimento deles já é abreviado. Por quê? Porque a gente parte de uma molécula que já é conhecida. Então, eu abrevio o tempo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que eu não devo impactar na qualidade, na eficácia e na segurança desse medicamento. Então, se eu tenho um biofármaco originador demorando 10 anos para eu desenvolver uma molécula, aqui eu tenho cerca de 3 anos e meio a 6. Em termos de investimento, eu saio de $1,5 bilhão para cerca de 250 milhões. E aí, quando a gente tenta avaliar o desenvolvimento, a gente percebe que o desenvolvimento de um biofármaco originador, inovador e de um biosimilar, vai haver uma inversão nas etapas de desenvolvimento desses produtos. Enquanto lá no inovador, eu tenho o quê? Eu tenho uma fase de etapa analítica culminando, no último momento, nos estudos pivotais de fase 3, que são extremamente dispendiosos. Lá no biosimilar, se gasta mais tempo de desenvolvimento na fase de comparabilidade analítica dele com o originador. E lá no finalzinho é que a gente vai ter as indicações sensíveis para que a gente possa
avaliar as indicações. Mas, de uma forma geral, a gente tem uma inversão na pirâmide de desenvolvimento desses dois produtos, impactando com certeza, né, no final dele, sem que deva existir uma diferença em eficácia, segurança e imunogenicidade. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que eu tenho um originador e um biosimilar que foram produzidos, eu vou precisar aprovar esse medicamento. E aí entra uma etapa extremamente importante, que é a etapa do regulatório, né? Nós temos uma agência, que é a Anvisa, extremamente competente, né? E hoje, no Brasil, para que eu tenha o registro desse biosimilar, existe um desenvolvimento por comparabilidade que deve ser apresentado à Anvisa, baseada na RDC 55 de 2010. Qual que é o objetivo desse desenvolvimento de comparabilidade? Ele tem que demonstrar que não existe diferença significativa, nem na qualidade, nem eficácia, imunogenicidade e segurança do biofármaco em relação ao biofármaco originador. E para que isso aconteça, tem que se desenvolver uma série de provas, né, de provas de qualidade, de segurança e eficácia, por meio de dados pré-clínicos, caracterização, atividade, pureza e dados clínicos que vão fazer justamente a comparação com o produto inovador. Depois disso tudo ser apresentado, a nossa agência regulatória pode utilizar a parte de extrapolação de indicações. Uma coisa que é muito importante definir quando a gente está falando desse cenário de trocas é que a intercambiabilidade para a Anvisa, ela não é um requerimento regulatório para aprovação do registro do biosimilar. A Anvisa entende que essa necessidade está muito mais relacionada à prática clínica do que ao status regulatório. Muito mais relacionada a uma decisão do médico assistente e do pagador, ou do Ministério da Saúde, no caso, né, do que uma necessidade regulatória para que ela faça aprovação. E aí a gente tem cenários diferentes no mundo, né? A agência europeia, recentemente, deixou definido a intercambiabilidade entre os biosimilares aprovados na Europa, né? Tendo alguma diferença entre os estados, entre os países componentes, né, em termos de legislação, mas ela formalizou dessa forma. Quando a gente olha para os Estados Unidos o FDA tem uma outra forma de aprovação, né, em que para se definir a intercambiabilidade, a gente precisa aí de estudos de switch, duplo switch de troca e duplas trocas, né, para que ele possa definir isso em termos de intercambiabilidade. De forma que a parte regulatória, Brasil, Anvisa, o que nós temos são estudos de desenvolvimento de comparabilidade. Intercambiabilidade não entra no momento da Anvisa e ela deixa isso aberto para o Ministério da Saúde e para a classe médica. Uma vez aprovado, né, e uma vez tendo esse registro, esses biofármacos vão ser fornecidos, né? E no Brasil, isso deve seguir todos os parâmetros contidos nos PCBTs estabelecidos pelo Ministério da Saúde para as nossas doenças, né? E a aquisição, ela é centralizada no Ministério da Saúde, né? Porque a gente está falando desse grupo de medicamentos específico. Então, existe toda uma regulamentação para que tenha um fornecimento direcionado para o PCBT e, ao mesmo tempo, essa aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde. De forma que, depois de todo esse aparato de definição do que é um imunobiológico, do que é um biofármaco originador, do que é um biosimilar, né? Eu costumo dizer que os gêmeos, né, mesmo que homozigóticos, eles têm a sua digital diferente, né? Então, mesmo os gêmeos homozigóticos, eles têm as suas diferenças. E aí, como é que a gente fica em relação a esse cenário de acesso que a gente tem observado, né, dos biosimilares? Muitos questionamentos ainda existem, né? Muitas coisas têm ainda gerado bastante discussão. Nós não estamos numa fase final, pelo contrário, nós estamos numa fase de muito estudo, de muito entendimento, né?
Mas, desde o advento dos biosimilares, questões de segurança, eficácia e imunogenicidade, custos e acesso, farmacoeconomia, a regulamentação, as trocas, a definição delas e farmacovigilância são questionamentos que têm sido uma constante nos nossos debates, né? E a gente entende que isso precisa gerar informação, educação, comunicação, e a educação e a comunicação precisam ser divulgadas de forma adequada e, principalmente, a transparência. Ainda mais entrando aqui, nesse cenário todo, a questão trocas, né? E aí, quando a gente fala em troca, a gente tem uma situação que a nota técnica do Ministério da Saúde falando das PDPs e da aquisição dos medicamentos via PDP e via pregão eletrônico, né? O Ministério da Saúde entende isso, que havendo, né, uma comprovação de que a eficácia farmacodinâmica, imunogenicidade e segurança do biosimilar não haja uma diferença sobre o originador, que ele seria uma alternativa eficaz para o tratamento dos nossos pacientes e garantir maior acesso a uma população aí num país continental. E quando a gente olha algumas orientações do EULAR, né, em 2019, aí, capitaneado pelo professor Smolen, nas orientações da artrite reumatoide especificamente, eles colocam essa preocupação dos custos, da questão médica e social, que devem ser consideradas no manejo terapêutico dos nossos pacientes, sempre de forma muito cautelosa, com muito cuidado. Essa mesma olhar do EULAR, existe a percepção da decisão compartilhada, da necessidade de educação, de formação, de compreensão do indivíduo enquanto paciente e do médico assistente enquanto também um gerador de informação adequada. Então, a gente tem aí uma visão do Ministério da Saúde voltada para acesso, tem uma visão do EULAR preocupada aí com o manejo dos pacientes de uma forma um pouco mais global. Hein? E a gente fala troca, mas por que trocar? Na verdade, existe uma série de perguntas que devem ser feitas, né? Porque, quando, para quem, os mercados são diferentes, as pessoas são diferentes e as realidades são diferentes. Então, não há uma matemática tão prática, tão exata, que possa se homogeneizar, né, de uma forma muito generalista. Então, a gente tem cenários diferentes que precisam ser avaliados. Quando a gente olha só simplesmente um cenário econômico, e aí a gente avalia Estados Unidos, por exemplo, existe aí uma economia projetada em 10 anos, de 2015 para 2025, de 40 a 250 bilhões de dólares, né? Na possibilidade de haver essas trocas, né? No Brasil, houve um crescimento enorme, né, das despesas de 2010 e 2016, e agora o projeto de lei orçamentária para 2023, ele prevê valores de 9 bilhões de reais para os medicamentos de componente especializado. Lógico que aqui a gente fala de todos os medicamentos do componente especializado, incluindo as vacinas, né? E isso é muito importante porque, em termos de valores, para nós é importante falar sobre farmacoeconomia, né? A gente precisa, sim, entender de custos, precisa entender de efetividade e precisa de dados robustos de farmacoeconomia sendo apresentados de forma muito clara e transparente para que essa análise mais complexa possa ser, de fato, realizada. Então, o que nós temos nesse cenário de troca, na verdade, é um grande mosaico. A gente tem um monte de situações que precisam se encaixar para que a gente possa falar no cenário de troca mais tranquilo, né? Então, a gente precisa de definições muito claras. A troca, ela definitivamente, se for realizada, os pacientes têm que estar estáveis. O prescritor e o paciente
tem que ter a ciência dessa troca. A decisão compartilhada e prevista já lá no EULAR, de suma importância. Existe um conceito que é o efeito nocebo, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente quando falar das orientações, que é extremamente importante. Os dados de farmacovigilância e registros têm que ser muito fortes. A manutenção dos medicamentos, né? Prazo, qual é o prazo mínimo que eu deveria manter o meu paciente e por quê, né? Eu preciso de identificação adequada dos produtos e isso acaba se cruzando, porque se eu não tenho uma identificação adequada numa embalagem, eu não vou ter dados de farmacovigilância adequados, né? E, consequentemente, meus registros também não, né? E os conceitos de múltiplas trocas e intercambiabilidade, que ainda precisam ser muito bem definidos e registrados, para que todos nós possamos compreender e falar da mesma forma. Existem alguns dados de registro, eu não vou me estender, mas existe aí o DAMBio, que é um registro muito grande, e ele mostra para a gente uma diferença, né, entre a troca, o momento de substituição de um medicamento originador para os seus biosimilares, né? Na linha pontilhada, em roxo, era só o momento em que se utilizava o originador, tanto em termos de custos, no andar de baixo, quanto em termos de quantidade no andar de cima. A partir do momento em que há essa ruptura, né, essa troca para dois biosimilares, observa-se um aumento do acesso e uma diminuição de custos neste registro. Tá? O mesmo acontece com o outro originador, quando ocorre a substituição dele na linha tracejada, entrando o biosimilar, observando-se em termos de custos e em termos de acesso. Isso a gente está falando custo e acesso. Mas não é só isso que a gente tem que olhar. Nós estamos falando de pacientes e que a gente quer qualidade e quer resultados. Então, existem também estudos que têm braços aí abertos, né, de extensão, para que a gente possa ver dados de fato reais e observando o quê? Na troca dessas medicações, havendo manutenção, sustentabilidade, em termos de eficácia, de boa resposta por um tempo prolongado, aí até 102 semanas desse estudo, né? E no outro, em termos de manutenção, troca e piora dos sintomas, quando comparado com o grupo originador, houve até uma resposta melhor em termos de piora dos sintomas do que comparado ao estudo originador, mas sem uma significância estatística importante. Então, isso dá para a gente uma tranquilidade quando a gente tem registros, né? E isso precisa ser incentivado no nosso país. Nós temos uma população muito grande e esses registros, de fato, precisam ser incentivados para que a gente tenha os nossos dados de vida real. Nós precisamos ter os nossos dados para poder, de fato, conversar. E quando se faz as trocas, a gente olha custo, efetividade, mostra a sustentação da resposta, mas desafios existem, né? Então, não se pode simplesmente trocar um produto sem se lembrar que existe um paciente e que existem diferenças, às vezes, mínimas, mas que para o paciente, para o médico, são muito importantes. Tem um estudo feito na Islândia que mostra para a gente a diferença de um originador e do biosimilar dele, mostrando que quando o paciente estava com o originador, ele teve instruções e que na troca não houve essa manutenção das instruções de uso. E o paciente, por exemplo, percebeu dificuldade em comparação à caneta. Então, a simples caneta gerou dificuldade de aplicação para o paciente, e isso pode gerar um impacto muito grande, né? Porque o paciente não foi orientado de uma forma adequada. Então, além de uma troca, precisa existir todo um complexo de suporte para que essas trocas possam ser feitas de forma adequada. Eu preciso ter dispositivos de personalização para demonstração, treinamento personalizado, suporte ao paciente, canal de comunicação com o paciente, porque dúvidas e dificuldades podem existir. Então, as trocas não deveriam ocorrer de forma tão simplista. Baseado nisso tudo, existem algumas orientações, né, da reumatologia. Nós ainda não temos um consenso, está em fase de discussão, são conceitos ainda
muito fortes a serem discutidos, né? Mas existem algumas orientações, como a necessidade da ciência do médico, prescritor, daquilo que está sendo dispensado, né? O médico precisa ter um canal de comunicação não discordando da troca. Então, ele precisa ter uma forma de se comunicar, caso aquela troca venha para ele e não seja de acordo. Ao mesmo tempo, a troca reversa, né? Quando a gente vai voltar para um originador, elas podem ocorrer, né? Principalmente havendo uma perda de eficácia, mas principalmente te excluindo um negócio chamado efeito nocebo. E esse efeito nocebo ele é muito interessante, né? Vai pelo princípio nobre nosso da medicina, do primo non nocere, né? E o efeito nocebo ele pode gerar, né, impactos no paciente, quando esse tratamento pode gerar efeitos colaterais, com piora de sintomas, com expectativas negativas que aparecem para o nosso paciente. E esse efeito nocebo pode surgir desde uma comunicação mal feita do profissional ou da fonte da troca, né, de uma aprendizagem social e de uma observação da experiência, né? Então, o efeito nocebo, ele realmente pode trazer para a gente expectativas negativas que vão gerar sintomas adversos, redução do bem-estar, uma baixa adesão, um efeito negativo no tratamento e, consequentemente, impacto na nossa prática clínica, nos estudos e nos cursos. Então, essa preocupação da reumatologia de informar e educar. Ao mesmo tempo, a reumatologia acha de extrema importância que o medicamento dispensado ele precisa ser identificado como um biosimilar de determinada marca, tanto na embalagem quanto no recibo de dispensação do medicamento, tanto para a ciência do médico quanto para o paciente. Nós precisamos ter essa informação e isso impacta diretamente em farmacovigilância. Então, os dados desse biofármaco têm que estar explícitos, claros, evidentes e informados. As múltiplas trocas não nos são orientadas, principalmente aí como definição o prazo inferior a 1 ano, né? Deve-se garantir a manutenção de um único medicamento biosimilar por pelo menos 1 ano para cada paciente. Isso vem em encontro dos estudos, dos registros a longo prazo, né? Aí com 102 semanas. É necessário que se respeite esses prazos, né? E o principal, quando ocorrem as trocas, a nossa preocupação sempre é um desabastecimento, né? Justamente no processo de troca. Então, deve-se evitar esse desabastecimento, porque isso implica em irregularidade de fornecimento, em instabilidade clínica, em comprometimento de eficácia do biofármaco e, consequentemente, da saúde dos nossos pacientes. Quando a gente fala na manutenção de pelo menos 1 ano, aqui especificamente foi uma nota técnica para o adalimumab, né, do Ministério da Saúde, eu coloquei um exemplo do grupo 1, né? O Ministério da Saúde tem informado que o paciente vai receber um único produto por um período de pelo menos 1 ano, né? Que aqueles pacientes que estão com o originador vão receber por pelo menos 1 ano o originador, né? Que houve uma divisão, né, em 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, mantendo a proporcionalidade aí de aquisição dos produtos, né, para se garantir a farmacovigilância. E isso é o que nós devemos exigir, é o que nós não só orientamos, mas precisamos exigir que seja feito. Ao mesmo tempo, quando nós orientamos a nossa preocupação com a farmacovigilância, com a informação do biosimilar, a farmacovigilância é extremamente importante. Nós precisamos orientar sobre os efeitos adversos, relatar os dados de pós-comercialização e de vida real. Deve ser um canal nosso para registro, que nós precisamos dos nossos dados de vida real para dar continuidade à nossa discussão e, de fato, estabelecer o caminho mais adequado e mais seguro para os nossos pacientes. Assim, nós entendemos que os medicamentos biológicos inovadores, eles são fundamentais, necessários, né? Eles trouxeram uma marca de evolução para o tratamento das doenças. Com a queda das patentes, os biosimilares se apresentaram como uma alternativa tão eficaz, segura
quanto inovador e teoricamente mais acessíveis. Quando nós colocamos como teoricamente mais acessíveis, é porque nós precisamos das informações de forma transparente. Nós precisamos de dados de farmacoeconomia de forma transparente. Precisamos que as autoridades regulatórias nos ajudem em discussão a ter uma condição regulatória um pouco mais clara e mais bem definida. Precisamos lutar pelas políticas públicas e aí sim nós vamos ter voz ativa e fazer com que elas sejam cumpridas. Educação de todos, médicos, farmacêuticos, pacientes, isso é fundamental para que a informação seja disseminada de forma adequada. E a farmacovigilância e dados de vida real são de suma importância para que a gente possa dar continuidade e consiga, de fato, analisar o impacto dessas trocas nos nossos pacientes. Eu acredito que tenha uma colega que vai poder destrinchar isso um pouco mais detalhado para a gente, mas os dados de vida real são extremamente importantes. E lembrando que nós não estamos sozinhos, né? Cada um tem a sua parcela de contribuição e o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É nos unir para o bem comum, né? As trocas, elas dão acesso, elas garantem acesso, teoricamente garantem a sustentabilidade de um sistema, mas isso tem que ser feito de forma consciente, de forma transparente e de forma técnico-científica. Muito obrigada.